Hoje a Conexão App está super especial, um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Aleluias. Queridos, nós vamos conversar hoje sobre um tema que veio ao meu coração. Deus tem ministrado isso há alguns dias, só não tinha estruturado isso na forma de uma palavra. Até o Daniel me perguntou ontem à noite: pastor, se já tiver a mensagem, se eu já puder passar os versículos. Eu falei: filho, ainda não fiz não, mas amanhã de manhã eu vou fazer a mensagem. Aí ele: tá bom, quando você tiver, então o senhor me passa. Eu falei: tá bom, ok. E ele mandou um flyer bem interessante, que eu não sei, acho que foi o Espírito de Deus que conduziu ele, aquele flyer que tem escrito "Ele nos ouve". E aquele flyer, no início, ele não tinha nada a ver com a mensagem que estava no meu coração. Eu falei: será que é um tema que ele quer que fale? Ele não me disse nada, falou que eu poderia falar aqui do que Deus falasse ao coração. Eu nem imaginaria que aquele texto daquele flyer estaria na mensagem, e eu não fui pela referência, mas de repente, ali, conversando com Deus, veio esse trecho. O tema dessa mensagem é uma pergunta, na verdade. Qual é a vontade de Deus? É o tema dessa mensagem. Qual é a vontade de Deus? Aleluia. Você já se perguntou isso? Qual é a vontade de Deus? E a gente fica se perguntando sobre isso. Eu tenho estudado um pouco nos estudos sobre fé. E é interessante porque a palavra de Deus fala que se nós pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é justamente o texto que eu coloquei como base. Ele não era a essência da mensagem, mas eu percebi que ele se encaixa bem ali naquele ponto. Então, assim, eu acho que o Espírito Santo começou não entendo como é que vocês montam os flyers, mas, assim, Deus encaixou, ou me encaixou, e a minha oração é sempre essa. A minha oração é: Senhor, eu quero me conectar com aquilo que o Senhor quer fazer naquele lugar. A minha oração é: eu quero me conectar com o que o Senhor quer fazer na Sanap. Eu não vim aqui para falar algo, eu não quero conectar vocês comigo, eu quero me conectar com vocês. E eu quero me conectar primeiro com Deus, porque eu sei que Deus começou uma boa obra na vida de cada um de vocês, Ele há de completá-la. Quem recebe, diz amém. E nesse sentido, estávamos conversando, e o texto base, acho que eu estou enrolando para falar, né? O texto base, será a expectativa, o texto base, 1 João, capítulo 5, verso 14. Vamos abrir nossas Bíblias? 1 João, capítulo 5, verso 14. Glória a Deus. E diz assim, a minha está diferente, tá? Eu usei alguns da linguagem de hoje, não sei se usei todos da linguagem de hoje, mas boa parte deles. 1 João capítulo 5, 14. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. E é interessante pensar sobre isso, queridos. Nem sempre, com a mentalidade natural, nós conseguiremos perceber a vontade de Deus. Começamos a perceber a vontade de Deus pelo que está escrito na palavra. Isso é muito verdadeiro, isso é muito real. E é o primeiro passo. O primeiro passo para entender qual é a vontade de Deus é que conheçamos a palavra. A palavra é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Eu tenho entendido algo um pouco peculiar. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas faz sentido. Pensa que, eu quero que vocês olhem agora, elevem os seus pensamentos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, aquele que nos acolheu em Cristo. Ele nos acolheu em Cristo, Ele nos assentou em Cristo nas regiões celestiais, glória a Deus. Mas eu quero que você olhe para Deus agora, perceba Deus no seu espírito. E nesse momento, eu quero que você comece a olhar a perspectiva diferente, porque normalmente você anda por uma perspectiva de você aqui de baixo, desse mundo natural, olhando para Deus no seu espírito. Mas agora eu quero que a gente faça que nem o Mickey, a gente vai trocar o ponto de vista, a gente vai trocar o plano da câmera, e agora, imagine-se como se você olhasse do ponto de vista de Deus para nós. E de repente Deus não está olhando somente você, Deus está olhando milhares de milhares de milhares de milhares de pessoas que buscam a sua presença. E eu quero que você olhe para a bondade de Deus, porque a bondade de Deus, ela foi liberada sobre todos nós. Olha para alguém que está do seu lado e declara aí, ó, a bondade de Deus foi liberada sobre a sua vida. A questão é que muitas vezes é fácil falar isso para o lado, mas eu quero que você repita uma frase mais difícil de falar, É aquela frase que diz assim, ó, a bondade de Deus foi liberada sobre a minha vida.
E é difícil acreditar nisso porque normalmente nós nos excluímos da bondade de Deus. Nós acabamos pensando que a bondade de Deus é sempre para o outro, porque você está olhando na perspectiva do merecimento. E quando você olha pelo merecimento, você diz, mas eu sou tão falho, mas eu não leio tanto a Bíblia, mas eu não busco tanto. E isso nos exclui muitas vezes de recebermos. Agora, é bem verdade que buscamos a Deus por coisas que são de Deus, mas nem sempre elas acontecem no tempo que são para acontecer, ou elas nem acontecem. Nessa faixa etária eu consigo falar, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Casamento. O Senhor começa a tocar agora e de repente vem um som do riso em alguns lugares. Mas é que nem o pessoal fala na internet, estou rindo de medo, como é que eles falam? Estou rindo de nervoso. E a questão é, mas casar é de Deus ou não? Quantos acham que é de Deus casar? Querido, se você acha que não é de Deus e quer casar, então tua fé não vai te ajudar. Mas é de Deus. Agora é de Deus e eu estou buscando, mas não chegou. Eu nem sei quem é ainda abençoado, que vai ter o privilégio de casar comigo, os varões, né, falando assim. Às vezes a perspectiva está errada, às vezes a perspectiva ela é escassa, e a perspectiva escassa diz assim, quem é aquela que vai ter misericórdia de mim e vai casar comigo, mas eu não quero que você olhe por essa perspectiva, eu quero que você veja assim, quem é a escolhida abençoada que vai ter o privilégio de casar comigo. Isso se você se enxerga como o príncipe de Deus. Eu não estou falando como se você fosse soberbo, arrogante ou altivo, eu quero falar como você é um escolhido, um filho do Senhor, uma filha. E aí as mulheres podem falar sim, as mulheres têm essa liberdade, essa autoridade de falar, quem vai ser o privilegiado que vai casar comigo? Aleluia, eu sou uma princesa de Deus. E é interessante porque casar é de Deus, mas o casamento ou não chegou, ou não chega, e fica aquela coisa meio estranha, e a gente não sabe, mas é de Deus? E se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, não é certo que Ele me ouviu? Agora olha só que interessante, ainda nesse verso, diz assim, que quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, segue ali o versículo, e o estar na presença de Deus envolve estar conectado no Espírito Santo, ou seja, estar na presença de Deus envolve estar conectado no Espírito Santo. E é interessante porque o verso todo, lá no verso 13, 1 João 15, verso 13, diz assim, antes do texto base, fala, eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ou seja, crer em Jesus é ter a vida eterna. E é o primeiro passo para que nós possamos fluir no Espírito Santo. Então, como que eu fluo no Espírito? Eu me conecto a Cristo. Eu me conecto a Deus em Cristo. Porque Cristo é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele que abriu os céus. Ele é aquele que tem a chave do céu e do inferno. É aquele que escreveu o teu nome no livro da eternidade. Foi Ele. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, Jesus é o que abre a porta que ninguém pode fechar e que fecha a porta que ninguém pode abrir. Então, se a gente trazendo esse contexto aqui do casamento, Jesus é o que abre a porta do casamento na sua vida, aleluia. E ninguém pode fechar se Ele abrir. E Jesus é aquele que fecha a porta da solidão, a porta da solteirice. Jesus é o que fecha a porta da depressão. Jesus é o que fecha a porta da tristeza. Jesus é o que fecha a porta da miséria. Jesus é o que fecha a porta da morte. E abre a porta da vida. E abre a porta do céu, aleluia. E é interessante pensar sobre isso. Agora, nessa revolução toda, eu não sei você, mas todo mundo passa por isso. Por buscar coisas de Deus e muitas vezes não recebê-las. E a gente começa a pensar que tem alguma coisa errada. Mas onde é que está errado? Só que eu quero é que nem prova de múltipla escolha. Vocês já fizeram prova de múltipla escolha? Eu estou ensinando meus filhos. Eles fazem as provas do colégio. E geralmente tem ali 5 opções. E eu vou ensinando para ele as manhas de fazer prova de múltipla escolha. Por quê? Porque múltipla escolha, dependendo do nível, ela é muito confusa. E a vida ela pode ser muito confusa dessa forma. Tem várias opções. O Joãozinho, o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, está tudo ali solteiro para casar. Estou tratando de ser só um exemplo. Mas, enfim, pode ser o que você quiser. A sua casa, o seu trabalho, o seu concurso. Enfim, eu não sei. É a sua família salva. É o que você está buscando, mas ainda não recebeu. E a questão
lá nas opções, a manha da questão da alternativa correta é você já saber qual não é. Você começa a olhar ali as opções, qual que você tem certeza que não é? Aí você já está fora. Era 5, uma está fora. Essa aqui, não, essa não é, está fora. E essa daqui também não é, está fora. Sobrou quanto? 2. Aí a gente muda o parâmetro. Tem 2, agora qual é que te parece mais correta? Isso é realmente a que parece que faz mais sentido, porque geralmente as questões são parecidas, só que uma é mais ampla, preenche melhor o enunciado. Estou falando de vestibular, nunca pensei que eu ia usar a questão de vestibular aqui para falar Mas a gente está na Sonap, né? Enfim, é o Senhor, não sou eu, amém? Porque eu não pensei em falar isso, amém. E a questão é, depois que eu elimino a que eu tenho certeza que não é, eu vou nas que parece que são. E aí eu escolho a que faz mais sentido, a que parece mais correta. Mas a questão é, falando aqui, tem alguma coisa que não conectou. Eu estou pedindo a Deus, mas eu ainda não recebi, tem alguma coisa errada. E aí a pergunta é, o que você tem certeza que está errado? Então, para te ajudar, tem um versículo na palavra de Deus assim, Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, assim, se nesse cenário todo você com Deus tem alguma coisa errada, não é com Deus. Isso já começa a eliminar muita coisa. E aqui eu não quero trazer culpa, por favor, não se sinta culpado, porque muitas vezes a gente nem sabe o que está errado com a gente. A gente só sabe que tem alguma coisa errada. Eu não sei se isso já aconteceu com você. O problema, a maior parte das vezes, é que a gente sempre pensa que está certo, porque em algum momento a gente não tem ainda a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. E a gente está aqui na nossa luta de fé, tentando alcançar os nossos sonhos, resultados, tentando ser alguém que flui pelo poder de Deus, tentando viver as coisas corretas, mas tem alguma coisa que a gente não entendeu que é errado, que está errado, aqui dentro da nossa fé. Deus não muda. E por mais que você não entenda bem por que está passando lutas, e porque o seu pedido ainda não se materializou, saiba que tudo que é bom vem do alto. Declara assim, tudo que é bom vem do alto. E isso é muito precioso entender. Sabe, a questão é que às vezes nós demoramos a perceber o que de fato Deus está tratando em nós no deserto. É estranho falar sobre deserto, eu não gosto muito dessa ideia de falar sobre deserto, mas uma hora ou outra a gente vai ter que passar por ele. E já que a gente vai ter que passar por esse deserto, é melhor a gente entender os processos para passar por ele vencendo. Sabe, teve um povo lá atrás que passou pelo deserto, mas ficou lá. Porque ele passou pelo deserto pensando na escravidão. Teve um povo que passou pelo deserto pensando na escravidão. E ele tinha saudade da escravidão. Ele tinha saudade das panelas de carne do Egito, como nossa pastora pregou no último domingo. Ah, que saudade da carne do Egito. Ah, que saudade do panelão. Mas o texto lá no Novo Testamento fala que eles pecaram contra Deus na murmuração. E eles se levantaram contra Moisés e 23 mil pessoas caíram no deserto. E é interessante quando você vai lá na origem. O começo da revolução foi eles acharem que todo mundo era santo e que tinha príncipes de Deus também eram santos. E quem era Moisés? Moisés tinha casado com uma egípcia. E eles estavam questionando a liderança de Moisés. Mas na verdade, se a gente pensar bem, eu não tenho convicção clara sobre isso, mas faz sentido. O Novo Testamento fala que eles caíram em contaminações de impureza sexual, de adultério. O adultério tem a ver com o adultério espiritual, ou seja, adorar um Deus que não é o nosso Deus, mas também tem a ver com a impureza do corpo. E pode ser que eles tivessem desejado voltar para o Egito, porque no Egito tinha um mundão. Porque no Egito tinha prostituição, no Egito tinha perdição, e eles, que saudade de alimentar a minha carne. Pode ser que seja isso, mas a questão toda é que passar pelo deserto, você tem que decidir se você vai passar pelo deserto como um escravo, ou se você vai passar pelo deserto como um filho. Porque faz toda a diferença. Não para Deus, mas para você. Se você passar pelo deserto como escravo, você pode cair no deserto, ficar lá. Mas se você passar no deserto como um filho, você vai vencer gigantes, você vai derrubar gigantes, e você vai cada dia ter e receber do maná de Deus no deserto. Queridos, eu estou falando com vocês aqui como alguém tão vulnerável quanto vocês. Eu não falo aqui como alguém que
que é melhor ou maior, eu não falo como alguém que, aquele ali é o cara do deserto, quem sou eu? A última Coca-Cola do deserto. Não sou a última Coca-Cola do deserto, nem Coca-Zero. Mas assim, nós temos que passar por ele. E nós temos que passar como filhos. Agora, estamos pedindo de Deus, e a Bíblia diz, se eu pedir de acordo com a sua vontade, ele vai me ouvir, mas eu estou pedindo, será que eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus? É provável que estejamos pedindo algo de acordo com a palavra de Deus, mas fora da vontade de Deus, com uma intenção errada no coração. De maneira simples, Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora 50 milhões de reais na minha conta bancária. Peraí, mas pedir de Deus mas será que está no centro da vontade de Deus? Isso para você nesse momento pode ser que no futuro venha, amém? Se você recebe agora, amém, aleluia. Pode ser para um propósito, pode ser para alimentar nações, pode ser para salvar vidas, pode ser para, enfim, se Deus te coloca um propósito, Ele vai também colocar os recursos, amém? Mas se for por amor ao dinheiro, será que vem? Deus não alimenta ídolo, querido, Deus não alimenta demônio, Deus não abençoa demônio. E se tem um demônio querendo se alimentar da nossa escassez e você pede algo para alimentar o capeta, vai receber? Você está entendendo onde eu estou falando? O que é o errado? O amor ao dinheiro, isso nós sabemos, não o dinheiro em si. E aí Tiago 4 fala assim para a gente, olha, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus? E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Ou seja, é possível pedir algo na palavra de Deus fora da vontade de Deus. Tanto é verdade que Satanás tentou Jesus assim. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás chega para ele, te lança, transforma essas pedras em pão, e se você é filho de Deus, ou então te lança desse mundo, porque a palavra diz que Deus deu ordem aos anjos a teu respeito, eles não vão deixar você machucar. Então, Satanás está usando a palavra, e a palavra é a vontade de Deus, sim ou não? A palavra é a vontade de Deus, e Satanás estava usando a vontade de Deus com Jesus. Jesus, mas não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, é possível você buscar um pedido pela palavra, mas não está na vontade. É estranho falar sobre isso, parece que deixa a gente mais confuso. Mas, querido, mesmo pedindo torto, essa é a bênção de Deus, mesmo a gente pedindo errado, mesmo a gente pedindo torto, Deus conduz a cada um de nós a um processo. Senhor, eu quero me casar. Mamãe, eu quero me casar. E essa piada é antiga, quem assistir Trapalhões é coisa antiga. E a questão toda é, Senhor, eu quero algo que está na Tua palavra. E se de repente Deus olha para o teu coração e percebe que o teu coração não está preparado para aquilo, então Ele, isso aqui já pode, direto, recebe. Não, esse aqui é processo. Tem coisa que acontece agora, mas tem coisa que acontece com o tempo. Tem coisa que é milagre imediato e tem coisa que é o milagre do processo. E são situações paralelas, e nós precisamos entender isso, ou pelo menos entender que isso existe. Às vezes, sem perceber, você talvez esteja pedindo um ídolo. Senhor, o meu casamento, e você faz do seu casamento o teu ídolo. Senhor, minha casa, e você faz da casa o ídolo. Senhor, o concurso que eu quero entrar e passar, e você faz disso um ídolo. Sabe quando é que a gente estabelece ídolos? Nós estabelecemos os ídolos quando o centro da nossa felicidade está na resposta daquele pedido. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, não estabeleçam deuses diante de mim. É o que diz lá no original. Não estabeleçam deuses diante de mim. E é como se nós chegássemos algumas vezes diante de Deus e dissesse, Deus sem... Digamos que é casar, né? Deus sem Joãozinho eu não vivo. Deus sem fulano eu não sou nada. Deus, eu preciso desse casamento, ou eu preciso desse concurso. E de repente você estabelece deuses diante de Deus, e quer que Deus responda o clamor de uma oração idólatra. E Deus vai te conduzir no processo.
Espera aí, querido, você tem que entender algumas coisas antes de eu te abençoar. Eu vou te dar o que você está pedindo, ou não, mas eu preciso te ensinar alguma coisa antes. Das duas, uma, ou você recebe o que você pediu de Deus, ou Ele vai te suprir de uma forma que, em um determinado momento, você diz, Deus, desculpa aí, eu não quero mais aquilo ali, não. E você vai ter paz em não ter. Mas o importante é que você tenha paz. E o importante é que você esteja vivo. O importante é que você tenha a provisão do alto. A realização dos seus sonhos vem para ser uma extensão. Então, olha só como a coisa está invertida. Quando vem a idolatria, o centro da tua felicidade está naquilo que você pede a Deus mais do que em Deus. Mas quando a ordem das coisas, quando Deus põe as coisas no lugar, o centro da tua felicidade vai para o lugar certo, que é a pessoa de Deus. E quando ela vai para o lugar certo, entenda, ainda agora eu convidei vocês a olharem de cima para baixo a perspectiva de Deus, e entenda o amor de Deus sendo derramado sobre toda a terra, o amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida, sobre seus parentes, sobre todo mundo. E quando você começa a olhar para o lugar certo, aquilo que te impedia cai por terra, e você começa a superabundar. E o sonho realizado vem, casamento vem, concurso vem, enfim, as vidas salvas vem, tua família resgatada vem, ministério vem, mas porque o teu coração, o centro da tua adoração não está mais no ministério, não está mais na pessoa que você quer casar, ou no concurso, ou na empresa, se você sonha em ser um empreendedor. Quando a ordem das coisas vem, a bênção também vem, porque Deus não levanta ídolos, mas abençoa os seus filhos. Nós estamos falando da mesma coisa sob perspectivas diferentes. Aquilo que você deseja pode ser um ídolo ou pode ser uma bênção de Deus na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? E nós fluímos nessa plenitude. Agora eu quero que você entenda o seguinte: a base dessa plenitude de Deus é o Cristo. É por meio de Jesus que nós recebemos o amor de Deus. E é nesse amor que você pode fluir. Agora é interessante, ainda falando sobre essa questão de pedir a vontade de Deus ou não sei quanto tempo eu tenho, mas glória a Deus. Para orar corretamente, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e aqui eu estou te conduzindo nesse processo. Aqui é que vem um ponto que às vezes a gente não entende. Romanos 8:26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, ou não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Eu entendia isso antes de uma forma. Eu achava que era o seguinte: não, a minha linguagem humana ela é limitada. E isso também é verdade, a linguagem humana é limitada comparada à linguagem do céu, dos anjos. Então eu estou pedindo na minha linguagem humana, e o Espírito vem e traduz isso para a linguagem de Deus, então ele me ajuda a orar. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E uma outra situação que também é possível, está lá eu, buscando diante de Deus, e eu começo a clamar: Senhor, me abençoa nisso, me abençoa nisso, me abençoa nisso, me abençoa nisso. Mas o Espírito, o meu Espírito que habita em mim, que conecta com o Espírito de Deus, ou o próprio Espírito de Deus que habita no meu Espírito, ele olha para o meu coração, e ele olha para Deus, Pai, e eu lá pedindo aquilo que eu quero na palavra, mas ele olha para dentro do meu coração está... Outro ditado do tempo da escola: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Essa aí, só alguns lembram, né? Alguns que lembraram aí, você está na fase de transição. Mas Jesus fala do sepulcro caiado, né? Isso aí é da palavra, isso aí é sempre atual. E está lá, imagina que isso aqui sou eu orando a Deus, é que eu estou representando o Espírito, e Deus Pai está lá. Aí está aqui eu pedindo alguma coisa, mas o meu coração não está alinhado, meu coração está estragado. Falta perdão, tem arrogância, tem soberba, tem altivez, tem um prisionamento em mamon, e tantas coisas que não glorificam a Deus. Aí Deus, o Espírito olha aqui,
Ele está pedindo isso. E o Espírito de Deus olha para o pai e diz: está tudo estragado aqui dentro, não tem como responder essa oração agora não. Mas nós vamos orar porque ele está pedindo, nós vamos atender porque ele está pedindo na palavra. Só que nós vamos ter que tirar essa podridão aqui dentro antes de poder responder essa oração. Está entendendo o que eu estou falando? Esse é justamente o momento do deserto. É quando Deus te conduz num processo para tirar o que não agrada a Ele, e nem agrada a você, porque vai te gerar dor e prejuízo, para poder Ele conceder o que você deseja. Só que até lá, precisa ter um ajuste no coração. Por que você quer o que você tem pedido? Sabe, às vezes queremos coisas para suprir uma escassez. E talvez, mas todo mundo pede o que precisa para suprir uma escassez. Ok, mas eu quero que você entenda que Deus não quer suprir a tua escassez, mas Ele quer te fazer a plenitude de vida. É diferente. Por que isso? Porque quando você vem para Cristo, Cristo vem para zerar a conta, Ele vem para pagar a conta, para anular, arriscar a dívida do pecado e para arriscar as nossas dores, ok? Deus não quer que você comece de menos 1.000 numa conta negativa. Deus quer no mínimo que você comece numa conta zerada, para que numa conta zerada você possa prosperar, crescer, fluir emocionalmente, enfim, em todos os aspectos. E a questão é que a gente quer o milagre de Deus para suprir a conta negativa. Aqui eu estou falando emocionalmente, amém? Não estou falando de finanças. Só que a conta negativa já foi vencida na cruz do Calvário. E Jesus já riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Você está entendendo isso? E aí eu começo a entender o seguinte: Deus começa a prover em 3 dimensões. Deus começa a prover em 3 dimensões. Ele quer prover na sua vida em 3 dimensões. Eu quero que você entenda isso hoje, porque isso pode mudar a tua vida. Ou pelo menos começar a mudar a sua vida. E aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 22, verso 6. E diz assim: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. E Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E é interessante porque em outras versões diz assim: Deus proverá para si o sacrifício. E lá no verso 13, depois de algumas situações, só para a gente finalizar essa parte, verso 13 diz assim: Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso. Ou, em outra versão, no monte do Senhor Ele proverá. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor dá o que é preciso. E aqui eu comecei a pensar, olha só que interessante. Eu estou pedindo algo, ou eu amo alguma coisa nesse mundo natural e eu quero ter essa realização, mas onde diz que Deus provê, não estava falando de dinheiro, mas pode ser, não estou dizendo que não é, mas ali Deus estava tratando o coração de Abraão, para saber onde o coração de Abraão estava firmado. Eu espero que esteja fazendo sentido, porque parece que a cada vez que eu passo por isso, fica mais claro. Onde é que está o coração? Onde é que o coração está afirmado? E de repente, Abraão tomou uma posição de fé. E a posição de fé de Abraão talvez tenha sido: olha, eu vou entregar meu filho em sacrifício. E isso é doloroso. E isso machuca a minha vida como pai. Mas de alguma forma, eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho. Ou se Ele não quiser ressuscitar o meu filho, Deus é poderoso para suprir o meu coração da tristeza, da saudade, da ausência desse filho. Porque eu vou firmar o meu coração nele, e não no filho que Ele me deu.
E essa foi a fé de Abraão. A fé de Abraão diz: eu vou confiar que Deus vai me suprir, vai me prover, seja com filho ou seja com o descanso e a paz de ter perdido meu filho. Então, a gente acaba percebendo que a provisão de Deus, ela não começa simplesmente no campo físico, mas ela começa onde nós não podemos ver. Por isso que eu falo em 3 dimensões da provisão de Deus. Em alguns momentos parece que Deus quer que você entregue aquilo que você mais ama na forma natural, mas quando conseguimos entregar a Deus o que mais amamos no natural, Ele provê o sobrenatural. Deus provê, primeiro, 3 dimensões da provisão de Deus. Deus provê. Vocês querem saber onde Deus provê? Tem certeza? Vocês querem ou já querem encerrar? A hora de receber, como é que você quer parar? E a questão é, primeiro, Deus provê no Espírito. Eu quero que você amplie a sua visão, porque quando a gente fala Deus proverá, você primeiro pensa, não, Deus vai prover o dinheiro, vai prover o trabalho, vai prover aqui o marido, vai prover. E você pensa na realização física, no natural, nada errado com isso, mas eu quero ampliar a tua visão, sabe por quê? Porque se você não começar a ampliar a tua visão, você vai achar que Deus não está provendo. E eu quero te falar, Deus está provendo na sua vida. Porque Ele é provedor. E é para a glória dEle. Então Deus está provendo na sua vida de alguma forma. Eu só quero que você entenda de que forma Ele está fazendo isso. Primeiro, Deus provê no Espírito. E como que Ele provê no Espírito? Identidade espiritual. Primeiro, aqueles que receberam Jesus receberam o poder para serem feitos filhos de Deus. Ele provê no Espírito o poder para vencer e para desfazer as obras do diabo. Ele provê os dons do Espírito Santo. Quantos aqui tem aqui que foram batizados no Espírito Santo e oram no poder do Espírito? Faz toda a diferença orar em línguas. E Deus reparte com cada uma medida de fé, para que você possa trabalhar essa fé, para que ela se desenvolva. Então Deus provê no Espírito. Segunda dimensão da provisão de Deus, Deus provê na alma. E como é que Deus provê na alma? Ele te traz consciência. Se havia pecado, Deus traz consciência do pecado, mas depois que é confessado e perdoado, Deus traz paz na tua consciência. E Ele traz na alma provê arrependimento. Deus provê também o perdão, porque Ele nos perdoa dos nossos pecados, o pecado está na alma, e Ele nos capacita a perdoar. Então Ele traz provisão. Sabe como essa questão da alma é interessante? Sabe quando é que você pode testar isso? Quando você sente inveja. Você vê que alguém deu certo, fulano quer casar. Aí não está casando. Aí você vê outra pessoa que casou e você pensa, poxa, mas ela nem é bonita como eu sou bonita, ela já casou. É a hora que vem a inveja. Santa é uma inveja, eu estou com inveja santa. E da hora que vem a inveja santa, não precisa morrer por causa disso, nem se matar, eu sou invejoso. Não. Pergunta para Deus, Senhor, por que essa inveja está aqui dentro? O que está me faltando? O que eu não recebi de ti para eu deixar essa inveja estar aqui? Ou quando a gente julga. E sabe quando a gente julga? É quando você desmerece as pessoas pelo que elas estão passando. Ou encontra erro nas atitudes das pessoas, e aí estamos julgando. E sabe o que resolve o julgamento? É uma frase bem simples. A minha justiça é o Cristo. Porque quando a minha justiça é o Cristo, eu sei que nada de bom que eu faço vai fazer eu ser aceito diante de Deus. E que Deus me abençoa não é porque eu sou bom. Deus me abençoa não é porque eu sou caro, porque eu sei muito, porque eu passei 40 dias no deserto, não. Deus me abençoa porque Ele é bom, e porque Ele me ama. E o deserto me ajuda aqui a fortalecer minha fé naquele que é bom. Eu não estou negando o jejum, nós precisamos fazer jejum. Sabe para que é o jejum? Não é para mudar Deus, não. O jejum é para quebrar a incredulidade que fica na nossa carne. Porque todas as bênçãos já foram liberadas em Cristo Jesus. E algo em nós nos impede de receber o que Deus já liberou. E é a mente natural, é a incredulidade, tantas coisas que nos atrapalham de viver as bênçãos do Senhor. Então Deus provê na alma. Mas terceiro e último nível, terceira e última dimensão da provisão de Deus, a provisão material. O recurso financeiro, o trabalho,
para produzir recurso, a saúde, uma descendência natural, ou uma descendência espiritual aqui mesmo, mas que você pode ver que está nesse campo natural até então, restauração de relacionamentos, e Deus provê no natural, mas você entende que são 3 dimensões? Ele provê no espírito, te chama filho, ele provê na tua alma e te traz a paz, ele provê no material, onde ele concede aquilo que você estava buscando. Então, nesse processo da tua caminhada no deserto, talvez o que falta é você entender onde Deus está provendo, porque Ele está provendo. Talvez não seja ainda o que você buscou como resultado, mas Ele está provendo o que você precisa para chegar no resultado. E primeiro você precisa ser provido no espírito, depois na alma, e por último no natural. Agora, eu não quero limitar Deus, eu sei que Ele pode agir em um para ativar o outro. Deus provê no espírito e ativa a provisão da alma e da matéria, mas Deus pode prover na matéria e ativar o espírito, porque se alguém recebe um milagre natural, querido, quando tem os cultos de milagre, que alguém é curado na hora que começa a andar a provisão no natural, ele ativa o espiritual de muita gente, fala, Deus é real, Deus é verdadeiro. Então entenda que a dimensão da provisão de Deus, ela não tem uma regra, ela não tem um padrão, mas ela tem um propósito, que é levar as pessoas para mais perto do Senhor. Qual é a provisão que você acha que Deus está trazendo na sua vida hoje? Será que é no espírito? Será que é na alma? Ou já é no físico, no material? Mas aí é que está um ponto chave, eu quero que você entenda isso, porque isso aqui também faz toda a diferença. Onde eu tenho que olhar agora? Para onde que eu olho? Porque o meu olho está na necessidade, o meu olho está naquilo que eu quero alcançar, e eu não sei porque não está chegando, e eu estou preocupado, porque não está vindo, e as minhas forças estão acabando. E de repente Deus me traz Salmo 121, diz assim, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nunca cochila. O Senhor guardará você, e Ele está sempre ao seu lado para te proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Querido, ele estava lembrando do deserto, porque de dia o sol não fazia mal ao povo, porque tinha uma coluna, uma nuvem, que protegia o povo, e de noite tinha uma coluna de fogo que protegia do frio. Ou seja, a expressão de Deus no deserto para o seu povo não foi algo pontual. A expressão de Deus no deserto revela a identidade de Deus. Ele quer guardar você do calor escaldante, da mortandade que corre ao meio-dia, mas de noite, no momento do frio, Ele também quer te proteger. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. E Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Interessante pensar sobre isso, é maravilhoso. Eu elevo meus olhos para os montes, e onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Mas olha só, às vezes a gente se confunde nessa palavra, porque a gente pega a primeira frase, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Então você olha para o alto, mas na verdade você não está olhando para Deus, você está olhando para o socorro. E você olha para o céu, meu Deus, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, todo mundo está passando, 30, 40 anos, não casei ainda, eita. É só para a gente rir um pouco, tá, queridos? Não quero desmerecer ninguém, pode ser qualquer coisa. Todo mundo tem o que busca, eu também tenho o que eu estou buscando. Então, assim, todos nós temos algo a receber de Deus. Só que você está olhando para o socorro, e a pergunta que eu te faço é, o teu olhar está no socorro ou está no Senhor? Porque faz toda a diferença. Você pode estar olhando para os montes, esperando o socorro. Mas, quem que está nos montes? É o Deus que provê o socorro. Quando você está olhando para o socorro, você está, talvez, indo para o lado da idolatria. Porque quando você está olhando para o socorro, eu dependo desse socorro para que eu viva. Eu não estou desmerecendo o teu sofrimento. Eu não estou dizendo que o que você quer não é importante. Mas muitas vezes nós precisamos desse alinhamento
na nossa fé, para que você possa receber o socorro. Se você olhar para o socorro, se o teu olhar estiver no socorro, você pode cair o erro de enxergar apenas o que acha que precisa. O que acha que precisa. Se assim fizer, não vai enxergar Deus. Agora, se o seu olhar estiver no Senhor, Ele vai te revelar o que de fato você precisa. E vai te dar o que precisa com abundância, com muito amor, com muita generosidade. Então, olha só, quando eu olho para o Senhor, e Ele revela de fato o que eu preciso, talvez algumas pessoas, não, eu quero me tornar uma referência na pregação, uma referência nacional, eu quero ser conhecido no Brasil, fora das nações, e você pede isso para Deus, e Deus fala assim, não, filho, é o seguinte, pode até ser, mas antes de chegar lá, está precisando um pouquinho de humildade. Isso é verdade, Senhor, preciso de humildade, meu coração. Aí, Deus está dizendo a vontade dEle, andar em humildade, porque Deus dá graça aos humildes, o crescimento vem por isso. Aí você pede de acordo com a vontade de Deus. Deus, realmente eu preciso de humildade. Senhor, me concede humildade no meu coração, me ajuda a andar em humildade, me preenche. Aí eu peço segundo a vontade e Ele dá. Só que até chegar nesse processo a gente fica guerreando. Deus, eu quero ter paz. Senhor, eu quero ter paz, é muita confusão na minha vida, eu quero ter paz. Senhor, me dá paz. Aí você fica atormentado e vai diante de Deus, e de repente Deus começa a ministrar o seu coração. Filho, você quer paz? Quero. Mas o meu espírito que está dentro de você está vendo o coração precisa de perdão, precisa perdoar. Aí você começa a orar, Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. E quando você pede segundo a vontade de Deus, Senhor, me ajuda a perdoar, Deus, então agora eu te dou paz. Porque, querido, olha só pela lógica, quem não perdoa é lançado aos verdugos e atormentadores. Fica na angústia. Mas quando eu entro no processo de perdoar, Deus me dá a paz que eu desejo. Está entendendo a lógica das coisas? Então eu preciso olhar para Deus. Quando eu quero algo do alto, eu preciso olhar para Deus. Nosso tempo já esgotou, né? Acho que aleluia. Mas eu estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 9, a gente vai para o final. E Deus que dá a semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. É interessante entender isso. Às vezes eu pensava, Deus quer dar o que eu preciso. E eu pensava assim, na minha mentalidade humana, natural, mas eu não quero só o que eu preciso, eu quero ter um pouco mais do que eu preciso. Porque se eu só tiver o que eu preciso, eu vou estar no zero. Mas, querendo tudo, quando Deus provê o que nós precisamos, de fato, aí que nós temos a possibilidade de prosperar e avançar. Porque Ele diz o seguinte, Deus dá o que você precisa, dá o pão, dá a semente, mas depois Ele fará com que elas cresçam e gere uma grande colheita como resultado dessa generosidade. Ou seja, Deus me dá o que eu preciso, é o pão, a palavra, o alimento, mas me dá a semente, ou seja, aquilo que eu vou liberar a partir da minha vida. E de repente, liberando a partir da minha vida o que Deus já me deu, eu começo a ter os resultados do que eu usei, que é de Deus, e isso começa a multiplicar na minha vida. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não é sobre oferta, que a oferta já passou. Mas quantos entenderam aqui que existem 3 níveis da provisão de Deus? Só que, queridos, talvez você não entenda qual é a provisão que você precisa agora, ou qual é a provisão que Deus está trazendo sobre você. E isso, se você não entender isso, talvez você esmoreça na fé. E você acha que Deus não está fazendo, mas Ele está. E, sabe, tem momentos que eu não entendo. Eu sou bem sincero com vocês. Esses dias tenho orado pelos meus desafios. E tem coisa que eu oro e eu ainda não vi a resposta. E eu cansei. Eu cansei de lutar da forma errada.
E chega um momento que eu parei, Senhor, eu estou pedindo tanto essas coisas, mas eu sei que o Senhor ouve que eu estou orando em nome de Jesus. E de repente lá no meu tempo de oração eu falei com Deus, Senhor, Tu és o Deus que provê. Teu nome é Jeová Jireh, o Deus provedor. E aí de repente minha mente abriu para isso. Deus provê, não só no natural, no físico. Deus provê na alma. E Deus provê no espírito. E naquele momento eu entrei num descanso. E entenda, quando você entra num descanso, depois você trabalha para permanecer nele. Senão o inimigo vem e tenta roubar o teu descanso. E eu sei que Deus está provendo alguma coisa dentro de mim. Da minha alma, do meu coração, humildade, descanso, dependência. Sabe, cada um tem a sua luta. E Deus quer prover naquilo que você é mais escasso. Só que talvez você não tenha consciência de onde você é escasso. E eu não estou aqui condenando você. Mas eu quero falar, Deus está provendo. Talvez eu não tenha comunicado essa mensagem da melhor maneira, como eu gostaria que fosse. Mas hoje eu quis falar como isso aconteceu para mim. Porque chega um momento em que a palavra tem que prevalecer, e a palavra de Deus diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E se não tem nada errado com Deus, e se Deus é provedor, e Ele é, então eu preciso entender. Eu não estou entendendo como é, eu não estou entendendo o que é, mas eu sei que Deus está provendo. Seja um caráter forte, uma fé maior, a paz que excede todo entendimento, o real valor das coisas, desaprisionamento de Mamon. Porque Mamon, querido, ele não vem para quem é rico, não. Mamon trabalha às vezes mais no pobre. Mas trabalha em todo mundo que não tem Jesus, ou pelo menos que ainda não entendeu. E quando que Mamon se estabelece? Quando a gente acha que o dinheiro é a razão da nossa felicidade. Aí se você tem dinheiro, e então dinheiro é a razão da tua felicidade, você, uau, eu estou bem, porque a razão da minha felicidade é o dinheiro. Mas se a razão da tua felicidade é o dinheiro e você não tem dinheiro, aí você fica morrendo porque não tem dinheiro. E aí Mamon continua sendo a razão da tua felicidade. Mas dinheiro é para ser nosso escravo. Mas, queridos, entenda, as coisas espirituais não se vencem pela força da carne. Eu não posso, na minha mentalidade natural, destronar Mamon, ou destronar a escassez. Entenda a escassez agora, porque a escassez pode ser a solidão que você sente, a escassez pode ser a desordem que você está enfrentando em casa, que é a escassez da paz, a escassez pode ser relacionamentos quebrados. Eu não sei, não estou aqui para dizer da sua dor, porque só se o Espírito do Senhor me revelar. A depressão pode ser a escassez de vida, enfim. E ela não é vencida no natural, na mente natural. Você destrona ídolos quando estabelece Deus. É quando eleva os olhos para o alto e enxerga não o socorro, mas o Senhor que dá o socorro. Então essa luta toda que nós passamos é o momento onde Deus passa a foice. Interessante. Deus passa a força. Foi-se aquilo que te tirava da presença de Deus. Foi-se aquilo que você achava que era a razão da tua felicidade. Foi-se aquilo que você achava que era projeto de vida para você. Foi-se aquilo que você achava que era segurança. Foi-se tudo na sua vida. Passou a foice. E de repente é o momento que você para, não tem mais nada. E é o momento que você consegue elevar os olhos para o alto. E dizer: elevo meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quero te convidar a se colocar em pé, embora eu falei de uma maneira bem humorada. Mas se Deus está passando a foice na sua vida, assim como passa em todos nós, entenda, isso não é humilhação. Até porque se for humilhação diante de Deus é honroso.
maravilhoso, porque a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo em Deus é maravilhoso. Tudo em Deus tem um fim benéfico, até as dores. A dor sem Deus é morte. A felicidade sem Deus é morte. Mas a felicidade com Deus é plenitude e a dor em Deus é restauração, é galardão, é transformação. Eu quero pedir que você agora eleve seus pensamentos a Ele e coloque diante de Deus quantos querem. Quantos querem hoje? Não sei se nós podemos fazer isso, acho que com segurança podemos. Quantos hoje querem de fato andar nessa provisão de Deus? Sabe, é algo que é bem sutil. Eu não estou querendo te convencer de nada. Na verdade, eu só vim trazer o que o Espírito trouxe ao meu coração e que tem me ajudado a caminhar cada dia. Talvez você, assim como eu, precise de força e provisão para caminhar cada dia. E se você, assim como eu, deseja isso e deseja ativar isso na sua vida, eu quero te convidar a se aproximar para que nós possamos orar, para que venha, para que você enxergue, porque já veio. Entenda, não é que vai ser liberado, já foi liberado. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, 21, diz que nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Então, assim, a provisão de Deus no espírito, na alma e na dimensão física, ela já foi liberada. Só que talvez você não estivesse percebendo. Então, você não vai lutar diante de Deus para receber algo. Simplesmente você vai se colocar: Deus, eu quero enxergar a tua provisão na minha vida hoje, porque muitas vezes eu não estava enxergando. E quando você enxerga a provisão de Deus, você consegue enxergar o amor de Deus, e você vai entrar num outro nível de descanso. Vamos adorar o Senhor. Esse realmente foi um momento vindo diretamente de Deus para nós. Se você gostou, se prepare, porque sexta-feira que vem tem mais. Então convide os seus amigos para estarem aqui na próxima Conexão App.